Eu já pedi essa leitura, inclusive, de Gênesis 1 e 2, né, e de Romanos de 18 até o final, né, 18 a 26, para a gente poder começar essa aula com esses textos em mente. Tem tarefa para casa, não esqueça não, hein, gente? Cumprir as tarefas, né? Porque esse texto nós lemos, mas, por exemplo, o texto de Gênesis, agora eu vou apenas citar. É um texto muito conhecido por nós. É um texto da criação, muito repetido. E algumas etapas deste texto precisam ser bem definidas. Vejamos. Por que você acha, responda para mim, por que Deus criou todas as coisas? Para quê? Por quê? Para que a utilidade do produto. Por que é propor o produto? Entende a diferença? Por exemplo, eu preciso contratar um pedreiro para fazer a obra. O pedreiro é o para quê. O porquê é o motivo que tornou a obra necessária. Então, aqui, por que Deus cria? O que tornou a criação necessária? Qual a finalidade da criação? Pode falar. A glória de Deus. Então, sim, a finalidade está ligada, né, à proposição criacional. Então, se Deus criou para a sua própria glória, o que a criação é? Pode falar. Então, a criação é o porquê e para que são a mesma coisa que ela agora. Vou explicar melhor. O para quê é o para que ela serve, como ela se dá a conhecer. O porquê é o que é a razão que faz ela ser. Vou explicar de maneira bem prática, usando ainda a criação como um agente aqui. Deus é absoluto, não é? Ele é eterno, ele não progride, ele não se desenvolve, ele já é completo, ele já é plenamente santo, plenamente glorioso, plenamente majestoso, plenamente satisfeito. A criação não promove satisfação, como algumas denominações propõem. O mundo criado existe para satisfazer a glória do Criador. Não, para manifestar a glória do Criador e para ecoar desta glória. Para que a criação? Redundar na glória do Senhor, glorificar o nome do Senhor. O que ela é, o porquê criar? Manifestar essa glória. Essa glória manifesta gera louvor, gera adoração, gera glória. Essa é a pequena diferença aqui. A grande suma é: fomos criados como extensão, como manifestação da glória do Santíssimo e Trino Deus. Plenamente satisfeito, ele demonstra essa satisfação e suficiência criando todas as coisas. Não há um aspecto, por menor que seja, da criação que não tenha sido proposto pelo Eterno. Nenhum milímetro. Nada é acidente. Premissas estabelecidas. Vocês leram os textos de Gênesis? Conseguem observar essas premissas estabelecidas no texto? Deus sozinho se propõe a fazer, se propõe a criar, vê utilidade, beleza, formosura em sua criação. Deus forma o homem, dá propósito ao homem na criação. E Deus define que o homem faça algo muito único para com a criação: sujeitar a terra, dominá-la. Há algumas palavras diferentes para a terra do hebraico bíblico, eu gosto de lembrar isso. Há uma palavra para a terra que é Adamá, vem do termo Adão, Adamá, onde Adão põe o pé. Então é a terra que ele anda, que ele vê, que ele cultiva. E tem a palavra Aretz, que é a terra do ideal, do conceito da terra, do mundo criado. O homem deve dominar e sujeitar o conceito do mundo criado, não apenas a terra Adamá, ela também aparece ali, mas mais do que isso, o mundo deve transformar a realidade. A palavra dominar é o conceito hebraico para torcer e dobrar, ou seja, o homem deve suprimir a realidade, não no sentido de oprimi-la, mas no sentido de controlá-la, de governá-la, dirigi-la, interpretá-la, moldá-la. Como que o homem faz? Como que o homem percebe as coisas, conhece as coisas e age sobre as coisas? Com intelecto e criatividade. Aqui eu estou pegando carona, irmãos, em vários outros estudos que em outras
abordagens nós já vimos, a fim de uni-los em uma nova e única perspectiva. Homem, essencialmente, imagem e semelhança de Deus, guarda a imagem e semelhança em todos os seus aspectos que são essenciais. Vamos lembrar disso. O que é essencial ao homem? Aquilo que, se você tira do homem, ele deixa de ser homem. Se você tirou do homem, ele deixa de ser. Você tira a voz, a fala do homem, ele deixa de ser humano. Claro, não, perdeu um dos sentidos, uma das potências de sua expressão, inclusive de sua sujeição e domínio da realidade, mas ele ainda é homem. Qualquer um dos sentidos, visão, audição, que seja, você o retira e ele permanece sendo humano. Há algum aspecto, se você tira do homem, ele perde a propriedade do ser humano. Intelecto, criatividade, ele deixa de exercer as potências que o tornam diferente criacionalmente do restante da criação. O homem não faz parte das esferas criacionais. Nós vamos ver com detalhes um pouco mais em uma aula, né, os dias da criação, para a gente olhar para isso cientificamente. Mas em 3 dias, Deus criou todas as coisas, a terra, os mares, os céus, e nos outros 3 dias Deus preencheu tudo aquilo que Ele criou, as aves do céu, os peixes do mar, os animais da terra, e depois de preencher tudo isso, e isso era bom, Deus forma o homem está em outra categoria. O homem não é um animal racional, como nos propõe o naturalismo. Esse será o alvo de nosso intenso combate ao longo deste curso. Então eu já respondo: não há inimizade entre fé e ciência, pelo contrário, há codependência. Você, meu irmão, fora chamado em Cristo ao Evangelho, você, meu irmão, foi chamado a uma vida científica, de percepção, intelecto e criatividade, excelência e propositividade científicos. Um cristão precisa ser um cientista. Então o cristão precisa ser um cientista acadêmico, né? A gente vai ver como isso vai funcionar no dia a dia da nossa vida. Mas o cristão está em outra esfera, uma esfera de gerência. O cristão é a representação do Deus dessa glória na gestão da criação, na sua sujeição, no seu domínio. Mas o homem caiu, o homem foi insuficiente, e por culpa do homem, o que aconteceu? Como diz a Escritura? Pela desobediência de um, o mal entrou no mundo, a morte entrou no mundo. Portanto, irmãos, eu faço uma pergunta. Deus, ao propor a criação, o texto sagrado tem o objetivo de ser literal ou não? O mundo foi criado em 6 dias. Por quê? Falei que o sim é fácil, né? E o porquê disso? Porque ele fala que criou manhã e tarde. Ele não fala assim, criou o dia, mas ele criou amanhã, daí ele criou a tarde, Sim. Há argumentos gramaticais e literários que garantem estruturalmente que a proposta do texto é literal. São dias de 24 horas, dias. A própria palavra para dia, a palavra hebraica ali, yom, é a ideia de um dia inteiro completo, de tarde e manhã, de noite e dia. O dia começa à noite, né? É por isso a expressão das Escrituras: o choro vem na noite, mas a alegria pela manhã. A ideia deixa o dia acabar. O dia acaba de dia, ele começa de noite. Essa é a intenção do calendário do mundo antigo. Então hoje, por exemplo, para nós aqui é quinta-feira, né? Finalzinho da quinta, né? Não, lá em Israel para nós é sexta-feira. A partir entre 5, 18, 17, 18 horas, começa a sexta-feira, o próximo dia, né? Saiba disso. Por isso, tarde e manhã, é a nação de Israel, desde os tempos antigos, seguindo com literalidade um texto que, na sua visão, é literal. Mas, para além dos argumentos estruturais e literários, para justificar na gramática a ideia do texto, há um conceito muito bem definido neste texto. Pelo pecado de um, a morte entra no mundo, não é?
Se nós tentarmos dividir os dias da criação em milhões de anos e dizer que houve um bioma, houve um universo jurássico, animais e seres que antecederam ao homem, que viveram e morreram antes do homem, não apenas quebra um conceito literário, uma prerrogativa literária, mas uma prerrogativa teológica. Se a morte entra no mundo por causa do pecado do homem, como pode ter havido morte no mundo antes de haver homem? Faz sentido para o texto? Nunca. Nenhum milímetro da doutrina naturalista evolucionária cabe dentro das Escrituras. Nenhum aspecto, nenhuma sombra. E todos são plenamente refutáveis. Não vamos aprender cada passo, nós vamos aprender majoritariamente a larga soma deles. Não podemos negociar para que fique mais tateável, mais sensível ao nosso entendimento. Ah, pastor, mas há muitas evidências da ancestralidade do homem. Uma primeira coisa errada que os cristãos geralmente cometem é entender: o homem veio do macaco, é o que diz evolução. Não é não. O homem e o macaco possuem um ancestral comum, que não é nem homem nem macaco. É diferente. Apesar de diferente, ainda é absolutamente antagônico à proposição das Escrituras. Mas por que a gente está falando isso? Para a gente discutir os termos adequados. Porque às vezes a gente está falando que o homem veio do macaco, se nem eles falaram isso. Primeiro, que alguns deles falaram isso equivocadamente e no começo. E segundo, é muito normal nós vermos cristãos discutindo temas científicos em abordagens não científicas. Mas tem uns livros, pastor, que não é tipo um macaco que vai mudando lá assim e vira homem. Essa é uma ilustração infeliz, né? Mas nem, ou seja, até eles mesmos estão se atrapalhando às vezes. Mas eu gosto de citar de vez em quando, isso eu já citei aqui, nós vamos ter um momento para isso. Mas como a nossa linha educacional, na escola geral, que eu vou chamar de secular apenas para uma referência, é unitarista. A gente só vê um lado da história, só vê uma proposição científica. Há muitas proposições científicas que não têm a ver com as Escrituras, mas que também não são naturalistas. O naturalismo é um pressuposto científico. Doutrinas científicas, teorias, teoremas e axiomas científicos são construídos com pressupostos. Um dos pressupostos é o naturalismo. O naturalismo é inimigo da fé cristã. Ele não cabe nas Escrituras. Ele antagoniza as Escrituras, mas ele nada mais é que um pressuposto. Ele não é a ciência. Evolucionismo não é ciência, criacionismo não é fé. Criacionismo é fé, estou dizendo, colocando nesses campos, né? Não é assim que funciona. Há outros pensamentos, há outras perspectivas sobre como o mundo é, o que é a ciência mais, no seu sentido mais ínfimo, mais natural, contemplação do mundo real, presente na criação. Interpretar e moldar o mundo, compreender o mundo para transformar o mundo, prerrogativa do que é a ciência ao longo de todas as eras do mundo antigo até hoje. Essa prerrogativa está presente nos mandatos da criação. É nossa função, como agentes da criação, propor essa transformação. É óbvio que a fé não pode ser inimiga da ciência. Por isso hoje é uma introdução para a gente tratar desses termos, para a gente trabalhar passo a passo dentro dessas aulas até o final do curso. E a gente vai observar um pouco através das lentes da matemática e da geometria, através das lentes da física, da química, da arqueologia, claro, através das lentes da escritura, em todas essas aulas. Eu quero trazer outros professores também envolvidos com essas temáticas aqui, e quero gastar um tempo respondendo a dúvidas específicas. O ser humano foi criado para criar, dirigido para dirigir, vocacionado para produzir, feito para transformar. E isso desde o princípio criacional, e nada nisso foi rompido com a queda, foi dificultado. Este processo de transformação se tornou penoso, este trabalho de criação se tornou árduo,
A terra passou a responder com cardos e abrolhos. O mundo parou de ser absolutamente contemplativo. Mas o homem é indesculpável, porque mesmo sem as Escrituras, que é a revelação sobre a redenção em Jesus, o homem pode conhecer a Deus, como a gente acabou de ler na Bíblia, seus atributos, sua divindade e seu eterno poder, na contemplação do mundo. Então o homem, através da ciência, encontra no mundo a Deus. É uma prerrogativa da Bíblia. Agora a gente tem que falar, então vamos testar essa prerrogativa. Vamos mesmo, é parte do nosso processo. Ao mesmo tempo, a gente vai contrapor com os testes de outras prerrogativas. Muitas ideologias foram construídas em cima de pressupostos vazios. Por exemplo, o pressuposto marxista, materialista, naturalista é também oposto à religião. É claro que seria, senão não teria sua base ideológica e filosófica no naturalismo, né? Foi lendo inclusive o próprio Darwin, que nem de longe é o único expoente do naturalismo, talvez seja o mais popular, mas nem mais robusto ele é não. Então vamos ver alguns outros nomes. Eu vou trazer uma lista de nomes do naturalismo, uma lista de nomes do criacionismo, e vocês vão ver só nessa lista que os maiores cientistas da nossa história no planeta Terra são não apenas criacionistas, mas cristãos protestantes, boa parte deles reformados. Já vê que boa parte da ciência moderna existe como método científico moderno por conta da igreja. Eu gostaria de fazer essa relação pensando no exercício de contemplação que eu já contei aqui para os irmãos uma vez. Um exercício feito na Idade Média pelos monges escotos. Vocês se lembram quando eu falei sobre isso? Os monges escotos eram monásticos, aí monges, ficavam copiando textos e livros do mundo antigo, inclusive a Bíblia, e viviam ali aquela vida de isolamento, né, no mosteiro no alto da colina. Pensa aí, ali no convento da Penha, aquele mosteiro lá em cima, a galera lá em cima estudando, copiando e aprendendo muito. Era comum que essa galera que copiou o mesmo livro muitas vezes tivesse ele todinho na cabeça, né? Então, depois de um dia de trabalho que acompanhava quase o tempo do sol a pino do céu, ou seja, o movimento do nascer e do se pôr do sol, trabalhou o dia inteiro, ficou ali no fim do dia, vai ficar de noite, não adianta trabalhar mais, né? Ficar escuro e copiar na vela não dá, né? Tem que fechar o escritório, o lugar das cópias, daí que veio a palavra nossa, escritório, né? Mas eles vão fazer o que agora? Vão dormir 6 horas da tarde? Não é assim, né? Então o que eles costumavam fazer quando o sol estava indo embora? 6 horas da tarde esse foi para nós, tá? Na Europa não é assim não, é mais tarde, né? 8 horas, 9 horas, é diferente, mas não é o que nos importa aqui agora, né? Então o que eles faziam? Se dividiam em 2 times, subiam ali no terraço do mosteiro, se dividiu em 2 times. Claro que eu estou parafraseando, eu estou contando do nosso jeito, para ficar mais fácil, não exatamente do jeito que contam os documentos, mas estavam lá e se dividiam, cada um escolhia um movimento da natureza, os ventos, a árvore, alguns animais, e começaram, um time ia dizer, aquilo ali é o Senhor, é Deus se mostrando no mundo criado. O outro time ia dizer, não, isso é um efeito natural, uma resposta natural das criaturas, não a ação do Criador. Porque segundo o pensamento dos monges escotos, Deus, o Criador, é também um artista. Ele não cria apenas um mecanismo eficiente, um motor eficiente, ele cria um mecanismo completo, belo. Então Deus é um artista, como todo artista que pinta essa obra maravilhosa, vai lá no cantinho e assina, coloca que ele é o autor. Então, segundo esse princípio, há uma faísca do divino Criador em toda a criação, há um reflexo do Criador na criação, e essa era a proposta de um time, identificar esse reflexo. A proposta do outro, impedir essa identificação. Eles ficavam ali trocando essa ideia, debatendo, discutindo, enquanto contemplavam o mundo criado. O que acontecia? Bom, o movimento assim, né, no final da tarde, a galera lá está trabalhando na lavoura o dia inteiro, começou a olhar para cima, vendo um murmurinho, um evento ali nos mosteiros, foram lá pertinho, ver o que é isso aí, esses monges. Pensa, monge cheio de argumento, filosofia pura,
trocando essa ideia, né? Devia ser inflamado a beça. Mesmo que todo mundo cresce, que de fato o Criador deixou um reflexo, a atividade de inquirir, de investigar, de argumentar um com o outro é para treinar o raciocínio. Isso é uma briga de verdade, né? Mas imagina inflamados como estavam, né? O povo ia lá embaixo e começava a assistir. Aí o pessoal falou, esse povo não está entendendo nada. Muita gente está falando aqui, verdade, né? Tem coisa que a gente vai abordar e fala, pastor, deu não, volta aí, repete para nós. Aí o que a gente tem que fazer? Estabelecer umas bases. Porque para o povo entender do que eles estavam falando, o povo tinha que entender, por exemplo, essa premissa do artista criador. Então eles trouxeram o povo para dentro do mosteiro e antes de começar o debate, davam umas bases. E davam comida para o povo. Então o povo ia lá, se alimentava, aprendia um pouco dessas bases. O povo começou a ficar mais numeroso, então não dava para ensinar o povo junto. Começou a separar o povo, vem aqui. Esse povo vai para aquele cômodo lá, esse povo vai para aquele outro cômodo, esse povo que já pegou a base na semana passada, pega um pouquinho mais hoje, vai para essa outra sala. E assim nasce a primeira universidade da história, a Universidade de Bolonha. No exercício de monges, desde o princípio dos escotos. Ou seja, a intenção de inquirir, investigar, de confrontar a realidade com o intelecto e criatividade, não apenas nasceu como uma propriedade das Escrituras, como o lugar, o universo, o berço dessa prerrogativa no mundo, a universidade, nasce também dentro do mesmo meio, dentro da igreja. As maiores universidades do planeta, vou trazer uma lista também, são universidades cristãs. Fala para mim, Eminem, qual que você acha que é a universidade mais bacana do mundo aí? Chuta uma aí que você ouviu que é famosa. Harvard, crente. Ítalo, chuta uma para mim. Harvard já era, já foi. Desse mundão? Também. Columbia? Também. Princeton? Também. Oxford, crente. Cambridge, crente. Hogwarts. Não é crente não. Lá não é não. Mas, ou seja, nós vamos ver algumas outras. Boa parte das que vocês disseram, vocês nem sabem, mas elas são presbiterianas. Algumas vocês falaram são batistas, mas várias são presbiterianas. Vamos aprender mais sobre isso. A intenção é, não há logisticamente, estruturalmente, conceitualmente, nenhuma inimizade entre fé e razão, entre fé e ciência. Na verdade, o cristianismo está intrinsecamente ligado à natureza da ciência. É isso que a gente tem que observar. Observando a natureza da criação, a proposta do Criador para a criatura, como vocês leram em Gênesis 1 e 2, e já sabiam disso. Observando a declaração de Romanos 1, nós sabemos que somos e fomos dotados por nossa natureza a observar a criação e capacitados nele a encontrar. Da mesma sorte, o homem natural foi incapacitado de encontrá-lo. O homem natural vai procurar, vai olhar a criação e sempre verá a criatura. Então o cristão tem uma prerrogativa ao produzir a ciência. O cristão precisa produzir ciência, porque o único que vai poder alcançar um resultado satisfatoriamente profundo, sem enganos, é o cristão. Pastor, nesse aspecto, a fé ela não só se relaciona com a ciência, como na verdade ela concebe no primeiro momento. Exato. A fé concebe a ciência. Ela é, ou seja, se você tira essa prerrogativa da ciência, falta à ciência um detalhe, um pressuposto. O pressuposto cristão é o justificador efetivo do que nós chamamos hoje por método científico. A gente vai aprender disso. O pressuposto variado e hoje em dia mais plural, o naturalismo, é o que substituiu o pressuposto cristão como uma outra propriedade pretensamente científica. Qual é o problema dessa propriedade científica, desse pressuposto científico? Trouxe mais perguntas e não trouxe resposta. Temos apenas dentro do naturalismo teorias. Lembra da diferença? Porque é uma teoria, um teorema, um axioma. Um não tem nada comprovado, o outro comprovou alguns aspectos e o outro comprovou tudo. A gente vai ver isso com calma também de novo, não tem problema.
Mas hoje aqui a gente está fazendo uma introdução conceitual ao que nós queremos observar de maneira prática ao longo das aulas. Por isso que eu quero as dúvidas, para te responder diretamente. Por exemplo, por que nós vamos fazer algumas contagens, algumas datações de urânio, por exemplo, e a datação de urânio? Não precisa gravar isso não, porque a gente vai falar na aula de química sobre isso. Dá milhões de anos. Há necessidade de um estudo analítico. Vou ser bem objetivo. Urânio é contaminável. Antes de só contar, a gente precisa descobrir se ele foi contaminado ou não. Ou seja, a gente tem que expandir a nossa análise. A gente tem que procurar saber as causas e não os efeitos. Qual o problema da ciência moderna, inclusive da medicina moderna? O trato dos efeitos. A gente trata não a causa dos males, mas os efeitos maléficos ou malignos que podem ser observados. Uma boa ciência é proposta e promovida dentro das causas. Isso é algo que a gente precisa ter bem identificado, bem definido na mente. Até aqui, gente, fala comigo. Alguma pergunta? Vem comigo. Professor, Diga. uma vez dei a resposta na questão do dia lá de Gênesis. Eu sei que o professor já ensinou. Mas, para mim, é uma das. Assim, fica a minha cabeça fica pensando sobre isso. Esse dia criado lá em Gênesis. E quando também Deus fala que um dia para ele pode ser um dia para frente, pode ser 1000 anos para ele e tal. Isso não tem nada a ver com aquele dia. Nada a ver. Vamos lá, vamos pegar duas propriedades completamente diferentes. Primeiro, as palavras são diferentes. Segundo, a proposta é diferente. Vou responder essa pergunta com um exemplo de outro texto. Lembra que Deus visita a iniquidade até a terceira e a quarta geração? Isso não é cultura bíblica, isso é cultura egípcia. Isso é o que corria no meio dos homens. Aí Deus é irônico na sua resposta. Se eu visito até a terceira e a quarta geração da iniquidade, então, na justiça, na santidade, eu visito até a milésima. Ou seja, está sendo irônico. Não está falando que ele visita hereditariamente a maldade, não tem nada a ver com isso, até porque outros textos vão falar o contrário. Como é que os pais vão comer as uvas lá em Jeremias, né? E os dentes dos filhos vão esbotar. Os dentes dos filhos vão ficar amarelos. Se for o pai que ganha a uva, não tem jeito. O dente de quem vai ficar amarelo? Do pai. Então, há outros textos que vão definir que essa hereditariedade não acontece. Lá também com Jesus que fala quem que pecou. Exatamente, quem que pecou para que... Não, cada um é responsável pelo próprio pecado. A gente já sabe disso. Então, textos normativos vão definir isso. Textos narrativos trabalham com a definição normativa. Vou dar um outro exemplo ainda prático também para você entender essa área. Igual a gente já falou várias vezes, que Raabe mentiu para salvar os espias, né? Mentira é pecado, não é? O texto narrativo precisa te contar que mentira é pecado? Não, por quê? Porque o normativo já contou. É claro, é óbvio, mentira não deixou de ser pecado só para Raabe salvar os caras. Foi pecado, Deus não precisa de ajuda, Deus não precisa do empurrãozinho. Lembra que Saul entrou na caverna, Davi estava no fundo e Saul não chegou lá, não viu? E se Deus quisesse fazer assim com os espias? Os soldados iam entrar na casa e não iam ver os caras lá escondidos. Deus pode fazer, fez várias outras vezes. Deus não precisa de ajuda de nada, especialmente pecando. Mas ele, vamos dizer, aceita o que ela fez, né? Não, aceita não, continuou pecado. Isso, não, mas a palavra não seria aceita. Ele usar ela mesmo assim. Então, Apesar da insuficiência dela, na verdade. Isso. ela não foi usada neste corpo. Ela é usada apesar deste corpo. Isso, depois. É como Deus transforma a nossa insuficiência Como ele nos aceita na suficiência também, dele. né? Ele age através de nós, por seu Espírito, e capacita inclusive a nossa oração, como a gente viu em Romanos, né? Mas o fato de Deus, em sua piedade e justiça, tornar-nos nós, na nossa insuficiência, mas não justifica agirmos com insuficiência. É o que Paulo está falando. Já que para a graça ficar mais graciosa, eu vou pecar mais. Aí ela vai superabundar. Ele fala que isso é ilógico, porque é mesmo.
Um coração resgatado não se lança ao pecado. Não é esse o ponto de partida. Por que eu usei esse exemplo? Porque quando Deus fala de 1000 anos, um dia, a perspectiva é: Deus não é um agente na história. Deus não é alguém que intervém na história pontualmente. Deus é a história. Nada lhe foge ao controle. Está em outra esfera comparativa. São expressões. Agora, os dias da criação, além de não serem expressões, estão em outra esfera, em outra análise. O Yom, esse dia, por isso que ele é clarificado: tarde, manhã, a viração do dia acontece. O capítulo 1 detalha a criação das coisas, o 2 a criação do homem, em momentos pontuais, objetivos, que são reforçados normativamente, como a gente já viu hoje, pela teologia. Vamos repetir o que a gente já viu. Como conceber um mundo naturalista, um mundo fruto da evolução através de milhões de anos, onde biomas nasceram e morreram até que o homem alcançou a sua unidade. Como conceber a morte presente no mundo, se a morte pelas escrituras, e vimos que o texto propõe que isso seja literal, não no sentido figurado, entra no mundo por causa do pecado do homem. Não são só as palavras e os conceitos admitidos, são todos os outros conceitos teológicos amparados por essa proposta da criação. O mal vem ao mundo, a morte entra no mundo na queda. Como poderia haver morte, evolução, sucessão de gerações e de eras geológicas que seriam, se a morte entra, então tem que ter essas eras geológicas depois. Então Adão tem que ser o primeiro lá atrás. Só que se a gente olha a prerrogativa naturalista, todo esse, vou chamar aqui de bioma jurássico, ou sendo simplista, né? Existiu antes do homem, não paralelo ao homem. A pré-história na visão naturalista é toda anterior ao homem. Então a nossa pergunta é: o que são as ditas evidências que amparam ou não amparam esta prerrogativa? O que é esta pré-história? O que é essa ancestralidade? Por que milhões de anos? Fruto de datação química? Fruto de pressuposto filosófico? Precisamos confrontar essas disposições com perguntas e respondê-las cientificamente. Eu não vou usar Gênesis 1 para propor ciência criacionista. Sabe por quê? Deus não fez isso. Deus não inspirou homens do Santo Espírito de Deus para escrever em Gênesis 1 como um pressuposto, ou melhor, como uma prerrogativa ou uma premissa científica. Não, é um cântico, é uma celebração de louvor. A quê? Ao Criador, nem a criação. Então o texto de Gênesis 1 e 2 não existe para que você saiba detalhes sobre como Deus criou o mundo. Você tem algumas informações para entendê-lo como Criador proponente. Quer saber um pouquinho mais sobre a ordem da criação? Leia Provérbios 8, que tem esse propósito. Salomão está combatendo a cosmovisão egípcia da criação e da sabedoria com uma verdadeira cosmovisão bíblica do que é a criação e do que é a sabedoria. Então ele tem mais propósitos argumentativos do que o texto de Gênesis. Pula para Provérbios. Gênesis é um texto de louvor, mas Gênesis estabelece uma coisa que nós precisamos possuir para exercer boa ciência: um pressuposto criacional, uma alavanca, um eixo de perspectiva que vai alimentar a nossa percepção e adequar o nosso método científico. Ele não é um método, ele não é um argumento, ele é um pressuposto. Entende a diferença? Ou seja, o texto tem utilidade, muita, mas dando ele a utilidade incorreta, a gente usa ele como argumento no lugar onde ele não é feito para ser, usa ele do jeito errado, e por isso há incongruências. Igual falar, dentro da própria evolução, como a gente disse, que o homem veio do macaco. É uma incongruência argumentativa dentro da própria naturalismo. Não, o homem e o macaco vieram de um ancestral comum, proposta deles, vieram não, proposta deles. Mas, ou seja, é necessário adequar os argumentos, a base dos argumentos, para adequadamente utilizar os argumentos. Nós já lemos e já vimos o texto de 2 aos Coríntios 10, de 3 a 6, lembra?
Nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. A arma não é carnal, então não é assim, né? Não é assim, não é soco, não é chute. Mas as armas são poderosas em Deus. Para fazer o quê? Anularmos nós sofismas, destruir fortalezas do conhecimento. Olha a guerra. A igreja está em guerra, né? E a igreja em guerra usa armas poderosas em Deus para anular sofisma. O que é um sofisma? É uma mentira que se parece com a verdade, é um engano. Inclusive é o modus operandi do anticristo. É um engano. Então ela se parece muito com a verdade, faz sentido, mas é uma mentira. Para que você conheça a mentira, o que você precisa conhecer? Verdade. Lembra que a gente usou um exemplo aqui uma vez, de um banqueiro, explicando como é que a gente reconhece uma nota falsa? Como é que o caixa do banco vai saber que estou depositando uma nota falsa? Estudando cada estratégia ou cada versão que é lançada no mercado? Não. O que ele conhece bem, como ninguém? A nota verdadeira. Porque se não for verdadeira... Se não for verdadeira, é falsa. Pronto, beleza, né? Então, como nós conhecemos o que é um engano, um sofisma, já que ele é tão parecido com a verdade? Ele não é a verdade. Conhecemos de maneira absoluta e profunda a verdade que é proposta pelo Evangelho. Tudo o que se esvai dela, se desvia dela, e não é verdade. Essa é a arma, essa é inclusive o poder de Deus manifesto no texto. E veja, olha o movimento de combate, né? Chega o cristão com esse poder, reconhece o sofisma, destrói a fortaleza de conhecimento, anula o sofisma, é literalmente o termo grego para apertar e deslocar com a mão, a batalha está severa, e leva cativo, sequestra todo pensamento à obediência a Cristo. O cristão ataca, destrói a mentira, desestrutura o falso conhecimento e leva cativo, sequestrado o pensamento à verdadeira consciência cristã. É agressivo, de enérgico, não de torpe, não de infame. Ou seja, apresentar esses argumentos no poder do Senhor não é a força opressora do argumento, mas o sentido estagnante. Ou seja, faz tanto sentido que é inegável. Isso é um argumento. E não na força do seu domínio, creia em Cristo através do sol. Já creio. Não é esse nível de agressão. É de profundidade, qualidade. Ou seja, como um cristão vai anular esses enganos sem dominar a este nível a verdade? A resposta é muito simples: não vai. Não vai. No entanto, essa é uma tarefa do pastor da igreja, essa é uma tarefa da igreja, essa é uma tarefa sua. Anular sofismos é a expansão do reino na prática mais evidente. Viver esta excelência, você faz isso no seu trabalho, anulando sofismos. Mas se no seu trabalho você entrega aquele esforço mais mequetrefe possível, faz nas coxas só para ir embora, só para receber o salário no final do expediente, né, no final do mês, e se você não faz isso nem com o teu trabalho regular, onde você tem acesso todo dia, você espera fazer isso aonde? E de que maneira? Essa é a principal proposição de criados para criar. Essa é uma proposição, como a gente viu presente na criação, no modelo criacional, no mandato criacional de Deus, que deve estar em evidência em tudo que fazemos e somos. Não haveremos de conseguir compreender, vamos dizer, né, o espírito cientista do cristão, se sequer conseguimos conceber o que é o espírito cristão. Não vai dar. Então essa aula, como a primeira aula de qualquer curso nosso, né, ela é sempre mais conceitual, para estabelecer estas bases. Então a gente vai olhar com calma ao longo de todas as aulas. Eu vou passar uma ementa com os títulos e conteúdos, né, de todas as aulas. A gente vai olhar caso a caso como a gente aplica isso. Então a gente vai estudar sim
Como entender esses milhões de anos? Como é que essa galera naturalista chegou na ideia de bilhões? Como nós respondemos essa ideia de bilhões? Como podemos ver nas escrituras e na ciência geral outra alternativa? Ponto 1. Só aí já deu a aula toda, gente. Tem que olhar as coisas. Então, observar dinossauros. É muito comum a gente dizer, os dinossauros foram extintos há milhões de anos atrás. Quem disse isso? Por que disse isso? Como é que diz isso? É assim mesmo? O que foi? Quais são as evidências? Por exemplo, vou adiantar que a gente vai dizer, e vamos estudar, que os dinossauros não existiram assim. Mas é inegável. Tem dinossauro, meu irmão. Ninguém, eu sei que Jurassic Park inventou que parece daquele jeito. A aparência é outra. Mas eles existem, cara. E aqui está o grande segredo. Eles existem. Não existiram. Essa é a primeira diferença. Nós vamos estudá-los, a sua classificação biológica e como ela é permanente, como ela ainda existe. E vamos ver outras possibilidades. Analisá-los ao longo da história, ao longo das escrituras. Faremos a mesma coisa com os gigantes. Aparecem na Bíblia, aparecem na história, aparecem na ciência, veremos eles também. E eu quero ver, como disse aos irmãos, falaremos sobre o dilúvio na história, o dilúvio na Bíblia, o dilúvio na terra, vamos falar sobre tudo isso, mas eu quero as dúvidas. Pastor, o dilúvio foi, por exemplo, isso eu já vou responder, mas por exemplo, o dilúvio foi só num lugar, foi no mundo todo? Tem umas perguntas que eu não preciso responder, mas que a gente responde. Por exemplo, é literal ou é figurado? Mano, é literal. Biblicamente, historicamente, cientificamente. O cataclismo, como ele é chamado na arqueologia, na geologia, aconteceu, é inegável. Claro que ele vai ganhar uma proporção, uma descrição diferente da proposta nas escrituras. Por isso não chamamos ele de dilúvio, apesar de literalmente ser água que enchendo o mundo todo, né? Mas ele, por exemplo, é a ignição das eras glaciais. É claro que ele está lá. Então a gente não vai estudar só o quê, mas o principal, o como e o porquê, que é a grande mudança. Como nós encaramos estes eventos, como os entendemos e como os justificamos. Então, eu quero construir, mais uma vez, digo, esse panorama com as dúvidas de vocês. Então, vou parar aqui 1 minuto e eu quero saber quem tem uma dúvida nesse assunto. Fala comigo. Tem que ter. Duvido que alguém não tem. Alguém pode até não querer falar, mas que tem. Não tenho uma dúvida não, mas a gente pode dizer, pensar que esse suposto rompimento, né, entre fé e ciência é responsabilidade nossa enquanto cristãos, da cristandade histórica? Essa é uma que eu respondo hoje mesmo. Sim. A pergunta do Ítalo, irmão, foi o seguinte: esse rompimento entre ciência e fé é culpa nossa? Vou resumir. Então a primeira resposta em ordem geral é sim, é culpa nossa. A gente cedeu o lugar que foi, como a gente viu hoje, né, que nasceu no nosso meio. A gente cedeu esse espaço, a gente negociou esse espaço. Isso não devia ter acontecido. A culpa é nossa. Não é a primeira vez, no entanto, que isso acontece ao longo da história. Isso aconteceu diversas vezes. A gente também vai observar um pouco isso. E é negócio para os pressupostos não cristãos permanecer assim. Eu vou indicar para vocês um documentário. Eu vou pedir que a gente faça se vocês acharem necessário, um grupo aí dos estudos, para a gente poder passar o conteúdo de maneira mais fácil, porque geralmente eu fico devendo material para um monte de gente e não mando porque eu não lembro. Mas se eu precisar mandar para um lugar só e ficar uma pessoa só responsável me cobrar, sucesso, vai dar certo, eu vou mandar. Então, não, o Elton não, já tem que lembrar de um monte de coisa e ele não lembra não. Lembrou hoje. Mas alguém para fazer isso? Por quê? Aí, por exemplo, eu já mando o link do documentário lá, mas eu já vou falar. É um documentário, o nome é Inteligência Não Permitida. Expulso, Inteligência Não Permitida. Ele, se eu não me engano, ele tem até dublado no YouTube e é de graça. Mas não achou o dublado, eu tenho certeza que o legendado tem. Aí o nome está em inglês, é Expelled, Intelligence Not Allowed. Mas eu mando o link.
né? Mas ele é um documentário que mostra como qualquer pressuposto não naturalista foi expulso das universidades norte-americanas. E como profissionais não naturalistas foram obliterados da academia norte-americana, em atividades quase que criminais, literalmente. Como que só o naturalismo se tornou, e portanto o materialismo e o evolucionismo se tornaram a única premissa científica da universidade americana. É um documentário intenso de ver. Você já viu aquele filme Curtindo a Vida Doidado? É o cara desse filme aí que faz esse documentário. Ele é crente, gente boa. Então, assiste o documentário que nós vamos comentar ele aqui. Nós vamos usá-lo como base aqui também. Não é a tarefa para a próxima semana, né? Mas como já é um assunto um pouco mais robusto, você já vai diluindo essa tarefa devagar, até a gente chegar ali lá. Aparece esse grupo para mim aí, e me lembra desse cara que eu mando o link para lá. Eu também vou mandar alguns textinhos para vocês lerem, que por mais que não componham o corpo de uma aula, vão servir, por exemplo, de base para essa estruturação. Naturalismo versus confessionalidade, versus cristianismo, não criacionismo. A gente não está falando do pressuposto, estamos falando aqui do evangelho. Então eu vou, por exemplo, pedir para vocês lerem 2 capítulos de um livro meu, que eu vou recorrer a esses conteúdos frequentemente, não objetivamente, aquela página, aquela frase, não, mas os conceitos levantados lá eu vou usar aqui. Se estiver com essa leitura, vai ser mais fácil compreender. A linguagem está de boa, gente, linguagem tranquilinha, pacífica, de boa. Os outros capítulos não são, por isso que eu só quero 2. Os outros eu vou deixar. O livro tem na internet, mas é mais fácil pegar de graça com o pastor, né? PDF. Mas o cristianismo é a natureza da ciência, se quiser procurar, está lá. Mas precisa não, né? Tem aqui. Mais dúvidas, gente, para a gente colocar nessa lista? Senhor Divan, uma dúvida? Lucas? Michael? Tassi? Sim. Bom, então, a nossa proposta para a introdução de hoje era estabelecer esse pressuposto que identifica, né, que a disparidade entre ciência e fé está no pressuposto naturalista e não na qualidade da ciência em si, que a ciência não é inimiga da fé, que fomos nós criados para criar, responsáveis por sujeitar e dominar a criação, por torná-la, transformá-la com intelecto e criatividade, como a gente aprendeu, que a propensão e o propósito científico faz parte do mandato cultural da criação, e que nós oferecemos, isso a gente vai reforçar ainda muito mais, o pressuposto atual para o método científico moderno, apesar da propriedade naturalista do nosso tempo. Então, o nosso objetivo de hoje foi esse: trazer esses pressupostos, esses conceitos iniciais, e agora trabalhar com eles ao longo das próximas aulas. Se ninguém tem nenhuma dúvida, estou surpreso, que a gente pode trazer depois também para nossa próxima aula. Vou pedir que você leia o texto de Provérbios 8, verso 22 até o final. Eu já tinha dado essa dica, agora estou dando essa por tarefa. E pega o link do material comigo assim que o grupo aí estiver prontinho. Beleza? 8, 22 para frente, até o final, acho que é 36 final. 8, 22, 36. Tranquilo então, irmãos? Aí eu não sei, né? Se todo mundo entendeu tudo, se ninguém entendeu nada, né? Mas fica assim então. Volto a dizer, as dúvidas vão ser cruciais, não preciso perguntar agora, mas teve depois. Geralmente isso acontece, né? A gente está em casa lavando um copo, tal coisa. Manda lá no grupo, que eu vou ter acesso ao grupo, eu vou ver. Que eu construí
como uma resposta a essas dúvidas gerais, é muito mais eficaz. Eu já comentei aqui na igreja que, inclusive falei hoje, que a gente só aprende na escola, né, as prerrogativas e as premissas que dividem espaço com o naturalismo. Eu vou dar esse exemplo de novo, para você entender um pouco o que eu quero dizer. Você aprendeu lá na geografia, né, na geologia, que existem placas tectônicas e que a atividade sísmica, em geral, no mundo, é uma resposta ao atrito, ao encontro das extremidades dessas placas. Você lembra disso? Placa tectônica? Isso é uma teoria. O que isso quer dizer? Que nenhum dos aspectos foi comprovado. Teoria da evolução, lembra disso? Nenhum dos aspectos foi comprovado. Teorema quer dizer o quê? Que alguns dos aspectos da sequência lógica investigada foram comprovados. Um axioma ou uma lei, todos foram comprovados, todas as premissas da sequência foram comprovadas. Então, uma teoria, um teorema, um axioma, 3 coisas diferentes. Teoria das placas tectônicas. Alguém já viu uma? Não. Já comprovou qualquer aspecto? Não, só teria teoria do nome. E o mais importante para nós, não encaixa com a prerrogativa bíblica do que é, de como funciona o mundo, e nem de longe é a única teoria sobre o assunto. Mas por que a gente aprende só essa? Porque ela se enquadra na visão geológica naturalista, das muitas e milhares eras que são compostas, que compõem a pré-história e a realidade. Se encaixa na narrativa, você só aprende ela. Veja que as outras têm até outros pressupostos que não cristãos e também não naturalistas. E também nem são boas, tem outras que são boas. Todas, no entanto, escolheram a pior para ficar aí, que é as placas tectônicas. Tem muitas outras coisas que a gente pode pensar. Uma outra dúvida que constantemente me aparece é: pastor, a Terra é plana? É um conceito infantil, mas não é uma pergunta idiota. Oi? Não, a Terra não é plana não. Mas eu vou explicar. Por que o pessoal tenta ainda usar a Bíblia para justificar isso? Mas a Bíblia fala da redoma da Terra, então a Terra é redonda. A Bíblia não tem nada a ver com isso, mano. Não é a intenção do autor sagrado falar sobre isso, não. A Bíblia fala do reino da Terra, então a Terra é um reino, não é um planeta, não é uma esfera. A Bíblia não está falando disso não, mano. Quando a Bíblia fala do que está no fundo, do que está em cima, ela está numa ordem de proposições. Ponto. Ela não quer dizer, por exemplo, por que Jesus ascendeu ao céu subindo? Se Jesus fosse para frente, aqui Jesus fez Jacareí, aqui. MN, está aqui, ó, Jacareí. Pega uma carreira daqui para frente. Você vai dar onde, né? No mar. Pegou nadando. Você vai parar onde? No céu, porque está bem, vai morrer. Aí, se você aguentar e não parar, tu chega em Angola. Tu chega em Angola, do estado não. Mas você vai mais. Eu não entrei na água, você manda para mim entrar na água, tanto para sair, né? Senão eu fico preso. Mas a intenção é que um caminho, tipo, se Jesus pegar reto aqui, vai reto, vai no Japão, conseguindo reto, o que ele vai fazer? Sair do planeta, né? Porque na verdade vai ficar circulando o planeta. Mas a intenção é que ele podia ser assunto em qualquer céu, mas só ir para cima. Se ele fosse para o lado, ele podia chegar. Se ele fosse por baixo, é só continuar indo toda a vida. Não é essa a esfera. Mas por que se ele fosse para o lado, qual é a perspectiva dos homens? Jesus fugiu para baixo. Opa, o que está embaixo? Como assim? Ou seja, não é propósito do texto da ascensão de Cristo dizer que ele só pode se locomover a um lugar ou a outro de uma ou outra maneira. Há uma estrutura conceitual presente no texto e uma estrutura literária que propõe seu argumento. Não dá para fugir delas. Não é a intenção do texto dizer, em nenhum desses casos e muitos outros, que a Terra é redonda ou ela não é. Não adianta a galera vir aqueles argumentos dizendo que a igreja prendeu um monte de gente e não sei o que ao longo dos séculos. Primeiro que boa parte disso que aconteceu, eu vou dar um exemplo muito simples, de enganos filosóficos. Esse eu já dei aqui na igreja. Quem se lembra o que significa holocausto?
sem ser o sacrifício lá na Bíblia, né? Na história. O que é o Holocausto, historicamente falando? Foi a perseguição dos judeus? Isso. A perseguição dos judeus ao longo da Segunda Guerra Mundial. O Holocausto é o episódio total, não do evento, né? Mas de quantos judeus, se você se lembra? 6,5 milhões de judeus. Está lá na lista, né? Eu já dei esse exemplo aqui certa vez. De 21 campos de concentração, a gente lembra muito do Auschwitz, né? Seja polonês ou austríaco, são dois, mas a gente lembra muito de Auschwitz e dos judeus que tinham lá, eram campos só de judeus. Dos 21, 2 de fato eram campos de judeus, 19 eram de todos os demais. Sabe quantos russos, já falei isso aqui, quantos russos morreram na invasão de Hitler, na batalha de Stalingrado, na subida de Hitler ali na região da Sibéria? 52 milhões de russos. Quantos holocaustos russos a gente já ouviu falar? É porque os judeus são donos de Hollywood, não são os russos, né? Então ou seja, há premissas filosóficas, culturais e históricas que são comumente admitidas e aparentemente inquestionáveis, que não guardam fidelidade alguma. São só escritos dos vencedores. Quem escreveu a história do Holocausto? Além dos próprios judeus, os vitoriosos, os aliados. Documentos russos contam histórias bem diferentes, documentos do leste europeu contam histórias bem diferentes. Documentos americanos que contam histórias diferentes já foram rejeitados. Há várias ditas premissas científicas e históricas que são igualmente irrisórias e que ninguém fala nada porque está lá. É assim que é assim que foi. Nasci assim, vou morrer assim, não muda nada, é assim mesmo. Não tem ciência, Gabriela, que não. Ou é ciência ou não é. Não tem meio termo. E hoje em dia até a ciência perdeu seu peso. Porque agora o homem não é mais um homem científico. Agora o homem é o que ele quiser ser. Porque ele se sente bem aí sendo. E gênero é para música, gente, não é para mulher não. Né? Só tem o que tem mesmo. Mas se nem a ciência está valendo mais para isso, o que vale, né? Hoje em dia está difícil até discutir ciência. Mas antes ela era um ponto comum, o arcabouço, para que se justificasse a compreensão da realidade. O que a gente vai fazer é resgatar esse arcabouço desde o verdadeiro método científico, desde ainda do que se propõe dentro das escrituras, respondendo a essas pequenas coisas. Então não, a Terra não é plana, mas por um monte de outras outras atividades. Vou indicar um documentário sobre isso também, mas esse ainda não, senão vou encher demais a cabeça de vocês de coisas antes da gente chegar, né, dentro dos trâmites, né? Mas não tenham medo de falar sobre esses assuntos. É muito comum a gente olhar as últimas gerações, os nossos avós, acharem que esses assuntos levam ao pecado. Algumas igrejas mais antigas falando que um cristão não pode estudar história, ou ciência, ou biologia, ou filosofia, porque ele vai ficar maluco, vai perder a cabeça. Vai abandonar a fé. Abandonar a fé. Pelo contrário, cara. Pelo contrário. Até mesmo teologia das questões. Pois é, até teologia, algumas denominações já disseram, não, seminário não pode não, porque seminário confunde. As muitas letras fazem delirar. Não, meu pai. Não é assim que funciona. Pois é, né? Coitado do apóstolo Paulo. Mas, então, a gente precisa encontrar esse lugar comum. E um cristão precisa ser tomado as devidas proporções, um erudito, alguém que procura crescer em conhecimento. Não é alguém que tem que saber, que se perito, tudo quanto é assunto. Não, esse é o pastor, não tem que ser. Mas ele está habilitado a lidar com a vida a partir desse pressuposto. Então, o que o cristão vai se enfadar em conseguir é clarear a sua visão, expandir a sua percepção e cosmovisão para que ele aplique o que sabe a todas as coisas, e não simplesmente só saber mais. Então o cristão vai lidar bem com toda essa informação porque ele sabe aplicar bem a Bíblia, não porque ele conhece tudo. E vai melhor conhecer as coisas porque ele sabe, porque ele conhece bem as Escrituras. Então o esforço aqui é um esforço muito mais simples do que parece.
E tendo dito isso, já que ninguém tem aqui alguns exemplos das dúvidas, que ninguém tem, vamos ficar de pé para a gente poder encerrar. Lembrou de dúvida no meio do caminho, manda para nós. Esse curso, gente, como ele está sendo conduzido também na primeira igreja de Vitória, lá ele já começou na semana passada, essa semana, quarta-feira, foi a segunda aula, semana que vem a terceira, e vai ser paralelo com o nosso aqui, e os dois cursos vão receber certificado bonitinho. Serve até lá para o seu concurso, lá para as suas horas, lá, não é só fiz um curso na igreja de crente, não. Serve para bastante coisa. Ontem eu assinei os de lá, do semestre passado, né? O Daniel não pegou o dele, não. A culpa foi minha, pelo país. Foi minha mesmo. Mas então o curso vai ser com certificado. Teremos 12 aulas, né, a partir da introdução, serão 12 quintas-feiras, né, desse módulo iniciante. E em paralelo nós também teremos ao sábado, ao terceiro sábado, o curso de hebraico. Fique ligado aí no grupo da igreja, vai aparecer os dados do curso. E diferente do curso aqui da Ciência da Fé, o do hebraico tem vagas limitadas. Não vai poder ficar aberto para todo mundo, porque o material não vai ter para todo mundo. Então vai ser um pouquinho mais restrito. Mas fica dentro dos grupos e qualquer coisa procure o seu pastor. Vamos orar?